No futebol, nem sempre ter o melhor elenco e ser o favorito é garantia de vitória. Isso fica ainda mais evidente em torneios de tiro curto, disputados no sistema mata-mata como é a Copa do Brasil. Desde seu início em 1989, em praticamente todas as edições da Copa do Brasil tivemos pelo menos uma surpresa. Seja bem-vindo ao canal Esporte Ilustrado. Hoje vamos falar de 10 grandes zebras que aconteceram na Copa do Brasil. E se você é novo por aqui, faça sua inscrição, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos. Criciúma, campeão em 1991. Na edição de 1990, o Criciúma já havia surpreendido eliminando o Internacional na primeira fase, o Coritiba nas oitavas e por fim eliminou o São Paulo nas quartas de finais. Mas em 1991, o Tigre, que contava com Luiz Felipe Scolari como técnico, foi ainda mais longe e sagrou-se campeão da Copa do Brasil, deixando pelo caminho o Atlético Mineiro nas oitavas com 2 vitórias por 1-0, e depois de desbancar o Goiás e o Remo nas fases seguintes, conquistou o título após 2 empates com o Grêmio na grande final. A Copa do Brasil de 1991 foi o primeiro título nacional de Santa Catarina e ainda é a maior conquista do estado. Ceará, vice-campeão em 1994. Atualmente não seria surpresa ver algum representante cearense disputando as primeiras colocações dos campeonatos nacionais, mas em 1994 a situação era outra, e o Ceará logo na segunda fase surpreendeu o poderoso Palmeiras da era Parmalat. Após um empate em 0-0 em casa e outro em 1-1 fora, o Ceará eliminou o Verdão pelo critério de gol fora. Pelo mesmo critério, eliminou o Internacional, após vencer em casa por 1-0 e perder em Porto Alegre por 2-1. Na semi passou pelo também surpreendente Linhares e perdeu a final para o Grêmio, após empate em casa em 0-0 e derrota polêmica por 1-0 no Olímpico. Até hoje o Vozão lamenta o pênalti claro em cima do atacante Sérgio Alves não marcado pelo árbitro Oscar Roberto Godoy. Juventude, campeão em 1999. No ano anterior, o Juventude já havia surpreendido o futebol gaúcho com a conquista do estadual. E em 1999 tornou-se o único time do interior gaúcho a conquistar um título nacional. E graças a este título, é também o único do interior a disputar a Copa Libertadores. Fluminense, Corinthians, Bahia e Internacional foram vítimas do Juventude, com direito a goleadas de 6-0 sobre o Fluminense e 4-0 sobre o Inter. Na final, após vencer o Botafogo por 2-1 em Caxias do Sul, o título veio em um empate em 0-0 em um Maracanã lotado com mais 101 mil torcedores. Este é até hoje o maior público registrado na história da Copa do Brasil. Asa de Arapiraca elimina o Palmeiras em 2002. O Asa de Arapiraca entrou para a história da Copa do Brasil como protagonista da maior zebra da história da competição. Na época o Palmeiras era comandado por Vanderlei Luxemburgo e contava em seu elenco com o goleiro Marcos, que no mesmo ano seria o goleiro da seleção pentacampeã do mundo, e com o lateral paraguaio Arce, que também disputou a Copa do Mundo de 2002. Grande favorito, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo em Alagoas por 1-0 e no jogo da volta foi eliminado pelo critério do gol fora, após vencer o jogo por 2-1. Brasiliense, vice-campeão em 2002. O Brasiliense, outra grande surpresa na Copa do Brasil de 2002, havia sido fundado apenas 2 anos antes e já disputava sua primeira Copa do Brasil antes mesmo de conquistar o primeiro título na elite do Distrito Federal. Logo na segunda fase o Brasiliense surpreendeu o Náutico que na época era treinado por Muricy Ramalho. Na fase seguinte eliminou o Confiança e nas quartas de finais superou o Fluminense com 2 vitórias por 1-0. A vítima na semifinal foi outro gigante, o Atlético Mineiro, com direito a uma vitória por 3-0 no Mineirão e outra por 2-1 em casa. O Jacaré só foi superado na final pelo Corinthians de Dida, Vampeta e Ricardinho. O Timão venceu o primeiro jogo no Morumbi por 2-1 sob muitos protestos contra os erros do árbitro Carlos Eugênio Simon. Já em casa, o Brasiliense até saiu na frente, mas tomou o empate e ficou com o vice-campeonato. 15 de novembro, 2004. O gaúcho 15 de novembro de Campo Bom era pouco conhecido no cenário nacional e era comandado por outro então desconhecido, Mano Menezes. Mas em 2004 o clube surpreendeu e chegou às semifinais, quando foi eliminado por outra grande zebra, o Santo André.
O adversário que tornou o 15 uma das maiores zebras da Copa do Brasil foi Vasco da Gama, que após um empate em 1-1 em Campo Bom, foi derrotado em casa por 3-0. Santo André, campeão em 2004. O ano de 2004 entrou para a história como o ano das zebras no futebol, e o Santo André foi um dos responsáveis por isso. O time do ABC Paulista já havia surpreendido o Atlético Mineiro na segunda fase e o Palmeiras nas quartas de finais. O adversário da grande final foi o Flamengo, que mesmo tendo apenas empatado em 2-2 no ABC, considerava como certo o título. Tanto que já havia um palco armado para um show da Ivete Sangalo para a comemoração. Mas em pleno Maracanã lotado por 73 mil torcedores, o Santo André venceu por 2-0 e sagrou-se campeão. A proeza do Ramalhão foi contada no livro Eles Calaram o Maracanã, escrito pelo jornalista Vladimir Bianchini. Baraunas elimina o Vasco em 2005. O Baraunas de Mossoró foi eliminado pelo Cruzeiro nas quartas de finais, mas antes disso, depois de passar pelo América Mineiro e pelo Vitória, o time potiguar protagonizou uma zebra histórica. Eliminou o Vasco da Gama nas oitavas após uma vitória por 3-0 em São Januário. O Vasco, então dirigido por Joel Santana, contava em seu elenco com o craque Romário, mas quem brilhou mesmo foi o veterano Cícero Ramalho, atacante de 40 anos que voltava da aposentadoria visivelmente fora de forma. Cícero marcou um dos gols e sua boa atuação rendeu-lhe o apelido de Cícero Romário e o reconhecimento nacional. Paulista de Jundiaí, campeão em 2005. A última grande zebra a conquistar o título foi o Paulista de Jundiaí em 2005. Treinado pelo então desconhecido Wagner Mancini, o Paulista, que nunca disputou a Série A do Brasileirão, foi eliminando adversários superiores como Botafogo, Internacional e Cruzeiro até encarar o Fluminense na final. O Paulista venceu o primeiro jogo em casa por 2-0 e segurou o empate em 0-0 no São Januário, garantindo o título da Copa do Brasil. CSA elimina o Santos em 2009. Em 2009 o CSA, maior campeão alagoano, passava por uma grave crise que lhe custou o rebaixamento após derrota por 3-1 para o CRB, seu maior rival. Entretanto, em paralelo à luta contra o rebaixamento no campeonato alagoano, o CSA encarou o Santos, então finalista do Paulistão, pela segunda fase da Copa do Brasil. No estádio Rei Pelé, deu empate em 0-0. Mas na Vila Belmiro o azulino entrou determinado a surpreender e conseguiu, venceu por 1-0. Na época o Santos contava em seu elenco com o Fábio Costa, Kleber Pereira, Ganso e Neymar. Porém o destaque foi o goleiro azulino Jefferson. Esta foi nossa lista com as 10 maiores zebras da Copa do Brasil. Diga nos comentários aquela zebra que mais te surpreendeu ou aquela que deixamos de mencionar. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.